Nós vamos continuando aqui, irmãos, a falar das coisas das Escrituras Sagradas, não é isso? Por exemplo, Escrituras, quando o Salvador se refere à Escritura, ele está se referindo ao Antigo Testamento, né? A lei, aos profetas, aos salmos. Quando ele se refere ao Novo Testamento, ele se refere como Evangelho, que é boas novas de salvação. Então, quando a gente fala Escritura, é claro que não somos desconhecedores dessas coisas, né? Porque alguém pensa que, ouve eu falar Escritura, pensa que eu estou generalizando o Novo e Velho Testamento como sendo uma coisa só. Isso, graças ao nosso Eterno, a gente sabe separar muito bem, né? Tanto é que o nosso Salvador disse ali aos escribas e fariseus que eles examinavam as Escrituras, quer dizer, o Velho Testamento, cuidando, ou seja, pensando ter nas Escrituras velhas, no Velho Testamento, a vida eterna. Aí ele disse que o Velho Testamento testificava dele que é a vida eterna. E os fariseus, os escribas, os líderes religiosos não queriam vir a ele, o Salvador, para ter a vida eterna. É o caso de hoje. Os pastores não querem aceitar o nosso Salvador como pastor deles e de todos. Mas eles se constituem pastor por conta própria para eles serem pastores das ovelhas do Salvador, excluindo assim o verdadeiro pastorio que é o Salvador, o sumo pastor e bispo, quer dizer, administrador das nossas almas. Não é isso? Então, o Salvador disse isso aqui no Evangelho segundo escreveu João, aos líderes religiosos, aos pastores do Velho Testamento, que eram chamados de sumos sacerdotes, e a honra era para eles. O Salvador diz: vocês não vêm a mim porque vocês querem receber honra uns dos outros. Eu não aceito nem recebo honra de homens. Então, irmãos, os líderes religiosos de hoje, eles são pastores das pessoas, mas eu perguntei para um adepto do segmento evangélico, eu disse: rapaz, você está defendendo aí que tem que ter pastor homem para pastorear outro homem. Você não crê que o Salvador é o pastor de todos. Aí eu disse: teu pastor é fulano, que é o pastor desse crente que eu falei, desse protestante. Você tem seu pastor. Ele disse: tenho, que é fulano de tal. Aí eu disse: agora eu vou lhe perguntar, aí quem é o pastor do seu pastor? Ah, o pastor do meu pastor é Jesus. Eu digo: e por que Jesus é pastor do teu pastor e não pode ser pastor teu? Você está entendendo? Por que estou falando na linguagem dos protestantes para eles entenderem que se eu falar o nome original do Salvador, eles rasgam as vestes e se escandalizam, e aí nem ouvir, não vão querer ouvir mais nada. Então, como é que um exemplo, alguém é pastor de outra pessoa, aí esse pastor de alguém não aceita alguém ser pastor dele. Você entende? Por exemplo, tem uma denominação, tem uma igreja. Aí na igreja tem o pastor presidente, que é a autoridade máxima de cada denominação, né? Assim como o Papa é a autoridade máxima da Igreja Romana Católica. Assim também o mesmo segmento que saíram da Igreja Católica, o sistema protestante evangélico, tem a sua autoridade máxima. Em cada igreja tem, que eles constituíram lá por conta deles. Tem o presbítero, que eles chamam de presbítero, que a palavra é ancião, é outra coisa, é outro assunto aí. Tem o diácono, tem os auxiliares, tem os porteiros, tem o pastor vice-presidente, e tem o pastor presidente, que é a autoridade máxima de cada denominação. Por que o pastor presidente não aceita outro pastor sobre ele? O pastor do pastor presidente é Jesus. E por que Jesus não pode ser pastor dos outros irmãos? Tem que ter outro pastor para os irmãos, no caso, entendeu? Então, irmão, isso é uma blasfêmia. Estão trocando o verdadeiro pastor por homens fracos e pecadores, porque só existe um que nunca errou, só existe um que nunca pecou, e nem da sua boca saiu engano, só o nosso Salvador.
Em tudo foi tentado, mas sem pecar em nada. Todos os homens, todos em geral, são pecadores. Já pecaram, já erraram. Certo? Mas o assunto não é esse aqui. Quando formos falar sobre pecado, nós vamos falar só sobre pecado. Nós vamos falar aqui sobre existir outro homem acima de outro homem, entre o Criador e os homens, não é isso? De acordo com o que o Salvador falou aqui para os seus discípulos, ele falou para as pessoas que querem seguir ele. Aqui no livro de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 1, o Salvador vem falando a respeito dos líderes religiosos, falando contra eles. Contra eles, viu? E o Salvador estava aqui repreendendo essa legião essa raça de víbora, que nem o Salvador chamou, essa raça de serpente, certo? E dizendo aos discípulos que só existe um pastor, que é ele, o Salvador. E todos vocês são irmãos. Todos. T-O-D-O-S. Todos são irmãos. Eu creio no que o Salvador falou. Agora, no que os homens estão falando, ensinando aí, eu não creio e não aceito. Né? Então, vamos ler aqui. Você pode ler o capítulo, o livro todo. Eu vou ler porque eu estou falando do assunto. Eu vou ler falando do assunto aqui. O tempo aqui é muito resumido também. Eu vou ler aqui. O Salvador diz aqui, em Mateus capítulo 23, que os fariseus amam, né? O versículo 6 aqui diz, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados de mestre ou de pastores pelos homens. A palavra mestre, guia, condutor, pastor, é a mesma palavra, só que na Bíblia está mestre, que é para não pegar mal para eles, né? Os homens que colocaram mestre, mas a palavra pode ser colocada, a mesma palavra, como sendo pastores. Os escribas e fariseus, como os de hoje também, amam os primeiros lugares nos banquetes. Ô pastor, senta aqui, pastor, nessa cadeira de honra. Quando vão para a sinagoga, pastor, sobe aqui para o altar, pastor, senta lá naquele lugar de honra. É assim que eles fazem ou não é? É assim que o Salvador está dizendo. Então, e eles amam ser chamados pelos homens pastor, pastor. Vamos prosseguir aqui. Isso é o Salvador que está dizendo aqui. Não é isso? Versículo 8. Vós, agora o Salvador vira para os discípulos e diz, vós, vocês, meus discípulos, porém, a palavra porém é o contrário. Quando diz porém, está dizendo vós, ao contrário desses homens, escribas e fariseus, que são líderes religiosos, vós, meus discípulos, ao contrário deles, não, a palavra não é não. Não sereis chamado pastor, mestre, guia, condutor. Não sereis chamados, meus discípulos, de mestre, de pastor, de condutores. Aí o Salvador diz por quê? Porque só um. Traga a Bíblia e me mostra dois pastores aqui, constituídos pelo Salvador, pelo Criador. Porque um só é o vosso pastor. E vós todos sois irmãos. Quem falou essa palavra aqui foi o próprio Salvador. Certo? Se você crê no que ele disse, você deve e eu devemos obedecer ao que ele mandou, ao que ele nos ensinou. Então aqui, ele dá essa declaração para os seus discípulos, quer dizer, para os seus alunos, para os seus aprendizes. Discípulo é que aprende do mestre. Então ele disse que os escribas, Salvador dizendo aqui, os escribas e fariseus, eles estão sentados num local elevado, né? Mandando e desmandando, mandando as pessoas fazerem coisas que eles mesmos não têm coragem de fazer. Irmão, você tem que trabalhar para trazer o dízimo para a casa do Senhor. Eles dizendo, os pastores, mas o pastor mesmo ir trabalhar para ajudar o necessitado, que o Salvador mandou, ele não faz. Foi assim que o Salvador disse, está aqui escrito. Eles atam fardos pesados, colocam sobre os ombros dos irmãos, das pessoas, e nem com o dedo eles movem. Eles não têm coragem de fazer nada para ajudar o próximo. Mas eles mandam
as pessoas trabalhar para trazer dinheiro para eles. Certo? Então, sendo assim, irmãos, está escrito aqui o Salvador dizendo: meus discípulos, vocês não querem, vocês não podem ser chamados de pastor, de mestre. Por quê? Porque um só é o vosso pastor, o Messias, o Salvador. Para confirmar isso aqui, nós vamos ler aqui ainda, porque os pastores se colocaram como mediador entre o Criador e os homens. Aqui no Evangelho, segundo escreveu João, o apóstolo João, no capítulo 10, no versículo 10, no versículo 11, diz aqui o próprio Salvador dizendo: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu pergunto para você, crente protestante, pessoas que não são crentes, que não frequentam igreja evangélica, seja católico, seja quem for, seja você que se constituiu pastor, que você não é pastor, se você não passa de um mercenário, está aqui escrito, eu estou com a Bíblia na mão aqui. Ó. O Salvador disse que ele que é o Salvador, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu pergunto, você, pastor, dá a vida por suas ovelhas? Você se atreve a morrer pelos crentes que estão na sua igreja? Você disser que se atreve, você está mentindo. Você não atreve a fazer isso. Mas o Salvador fez. Ah, mas era para ele fazer. Então, se era para ele fazer, por que você quer o lugar dele? Se só era para ele fazer. Então, irmãos, existe um pastor, um só, verdadeiramente. Aquele que morreu por mim, por você, por toda a humanidade. Não somente pelos que se achavam justos, mas morreu por todos. Certo? Bons e maus, seja quem for, no sentido que estamos falando. Ele morreu por toda a humanidade. Agora, quem quiser aceitar e seguir ele, aí a escolha é da pessoa e não do Criador. Não é isso? Então, mas o apóstolo, e os argumentos dos protestantes, mas o apóstolo São Paulo disse que, ali aos Efésios, que tem pastor. Meu amigo, se Paulo falou do jeito que você está dizendo, ele errou. Mas eu acredito que o apóstolo São Paulo não ia contra o Salvador. Quem está em contra o Salvador e o apóstolo São Paulo são vocês. Porque lá você pode ler direitinho. Lá ele está dizendo que o Salvador constituiu uns para profeta, outros para apóstolo, evangelista, pastores e doutores. Até que chegue ao pleno conhecimento dessa verdade. Não é o crente ir para uma igreja ficar 20 anos sendo ovelha de um pastor falando aos ouvidos dele 20, 30 anos. E nunca chegar ao pleno conhecimento para ele sair dali e levar a mesma mensagem para outras pessoas. Então, não foi assim. Não é assim, entende? Então, nós vamos falar depois sobre essa passagem aos Efésios. Então, por quê? Porque é o seguinte, o nosso Salvador já falou e para mim está falado. Certo? Se alguém acrescentou ou quis torcer torceu a verdade e querer botar a culpa no apóstolo São Paulo, isso aí eu não concordo, eu não aceito. E eu tenho certeza que o nosso Salvador sabe a quem ele escolheu. Quem são os homens que serviram a ele no passado, os que servem e servirão até a sua volta, entende? Então, por exemplo, mas Pedro era pastor, sim. Você disse que o apóstolo São Pedro era pastor, pois eu vou lhe perguntar, me mostra a igreja de Pedro, que nem você tem a sua, certo? Então vamos ficando por aqui. Em outra oportunidade nós vamos prosseguindo, falando ainda mais um pouco sobre esse mesmo assunto, se o Criador se nos permitir.